Osasco foi a Brasília para ganhar mais uma vez na Superliga. Só teve um set que o Osasco não conseguiu jogar tão bem, foi o terceiro. Concentração baixou. É verdade que o time de Brasília contou com a entrada da Manu, a ponteira, que estava lá em Santa Catarina na temporada passada e desequilibrou o jogo. Mas o resultado, pelo contexto todo do jogo, foi mais por um descuido de Osasco que exatamente por uma capacidade do Brasília de vencer a partida. E quando eu falo assim, parece que o jogo foi desproporcional, né? Osasco jogando muito, Brasília não jogando nada. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um domínio, sim, do time paulista. É um time com mais investimento, é um time com jogadoras experientes, jogadoras de nível internacional, de seleção brasileira. Mas o time de Brasília jogou muito bem. Se o time de Brasília jogasse o que jogou contra o Osasco, contra equipes do mesmo nível ou equipes mais baixas, com certeza teria vencido, porque jogou muita bola. Só não foi suficiente para bater o super time do Osasco São Cristóvão, né? O time de Brasília teve um problema que eu acho que foi fundamental para não conseguir um pouquinho mais de pontos, um pouquinho mais, talvez mais um set, que foi o rendimento da Gabi Carneiro, que vem se repetindo. A Gabi Carneiro não está conseguindo ser o ponto de desafogo do Brasília. E por isso o time, na reta final dos sets, acaba ficando a desejar, né? Vejo também no time de Brasília a evolução da Karen, a ponteira que estava lá no Pinheiros, que é jovem e que sempre teve uma característica de bater muito forte, começava a tocar, tomar bloqueio, começava a bater para fora e se perdia no jogo. Ela está muito mais consciente, muito mais habilidosa para definir as bolas com a cabeça mais no lugar, e isso é um sinal de evolução. O time de Brasília é um que os grandes precisam ficar atentos e aqueles do mesmo nível precisam tomar cuidado, senão saem com uma derrota. Vamos falar do vencedor. O Osasco está entrando na temporada depois da incorporação da oposta argentina a Cunho, de uma maneira que realmente dá esperança para a torcida de Osasco para ter uma temporada parecida com a que foi a anterior, né? Lembrando que esse ano tem Mundial, campeonato importante na trajetória aí do time de Osasco, mas pensando em Superliga, pensando em Copa do Brasil, é mais uma vez um time para brigar por esses títulos. Osasco jogou quase que o tempo todo com o passe na mão. A novidade para essa partida foi a Mayra e a Larissa como titulares no lugar da Basso e da Valquíria, né, que ficaram no banco. O Luiz Omar tem mexido bastante, talvez procurando uma formação ideal e também para dar ritmo e colocar todas as jogadoras em estado de prontidão, né? Às vezes é muito problemático para uma equipe quando você tem uma equipe base, insiste nela, mesmo que as peças não estejam muito bem. Isso traz para quem pode lutar por uma posição um pouco mais de acomodação, e não é o que está tendo em Osasco. Nas pontas, nos meios, existe aí uma indefinição bem positiva, que pode estimular bastante essa briga e fazer com que todas cresçam, né? Mayra foi muito bem nesse jogo, diferente do que vinha o rendimento que vinha tendo nas partidas anteriores. E a Larissa é aquela jogadora que precisa de regularidade, precisa jogar mais para poder ganhar essa constância e poder também ser importante, né? Tem atacado mais do que a Valquíria, com mais qualidade, e eu acho que ela vai entrar na briga aí, definitivamente, por uma posição entre as titulares. Mas quando a recepção não saiu, não só a Cunho resolveram, né? Mas principalmente a Mayra também conseguiu fazer o papel dela colocando bolas no chão, que não é muito a característica da Mayra, mas nos momentos de contra-ataque e recepção C, todas elas ajudaram de alguma forma. E deixei por último o terceiro ponto, o terceiro pilar dessa estrutura, que é a Kite, a norte-americana que está estreando na equipe de Osasco e já está mostrando que está em evolução. Essa talvez tenha sido a melhor partida da Kite
em relação a rendimento absoluto em pontuação. Ela vinha liberando os 38, 40% nas partidas anteriores em rendimento de ataque, conseguia ali 13, 14 pontos, e nesse jogo ela fez 22 pontos, 71% de aproveitamento de contra-ataque, de ataque, desculpem. E só para ter uma comparação, na Supercopa ela fez 18 pontos, já fez 22 contra a Brasília, né? 71% de aproveitamento de ataque. Tendo a Cunho, que é uma máquina de botar a bola no chão, e ou a Mayra ou a Maiara Basso como a segunda ponteira, e indo bem também como a Mayra foi, como a Maiara foi no jogo anterior, Osasco está muito bem servido para o que o vôlei hoje moderno precisa. Extremidades que ponham no chão as situações em que a bola não vai sair sempre na mão da levantadora. Então está caminhando bem para um desenho assim de vôlei moderno, de equipe que pode se dar muito bem nessa Superliga Osasco, com esse tripé aí de Cunho, Maiara Basso ou Mayra e a norte-americana a Kite. Olho nela, porque a tendência é ela crescer bastante.